Fala pessoal, no vídeo de hoje eu irei comentar sobre os adoçantes. Será que os adoçantes todos são saudáveis? Nós podemos utilizar, na verdade, ter um consumo indiscriminado, usar mais do que deve ou não? Para isso, fique até o final desse vídeo que irei tirar as suas dúvidas. O que é interessante nós falarmos sobre os adoçantes é o primeiro que as pessoas buscam ao supermercado, por exemplo, os alimentos Diet Light. Agora, será que os alimentos Diet Light, eles realmente, por ter mais adoçante, eles são mais saudáveis? Para responder essa pergunta, nós primeiro precisamos definir o que é o alimento diet. Por exemplo, o alimento diet é aquele que se restringe, se reduz a principalmente o açúcar, tira o açúcar e coloca, por exemplo, o adoçante. E depois nós vamos ver quais adoçantes são bons, prejudiciais, enfim. O outro ponto, quais são os alimentos light? O que é a definição de light? Light é aquele alimento que é reduzido em algum nutriente. Pode ser sódio, pode ser açúcar, pode ser um carboidrato, pode ser a caloria vindo desses alimentos, a gordura. Então, a primeira coisa é definir isso. Então, em resumo, se você precisa restringir, por exemplo, o açúcar, e aí você compra então o alimento diet, que é aquele reduzido ou isento de açúcar, mas tem adoçante, o que você deve ler no rótulo? Que atenção você deve ter maior? Para isso, eu vou te falar algumas coisas. Veja só que interessante, né? Muitas pessoas ficam perguntando: Gustavo, então a sacarina e o aspartame são melhores? Depende. Por exemplo, tem um estudo que foi realizado em ratos, eles observaram o quê? Que a sacarina pode aumentar ou pode desenvolveu, por exemplo, a sacarina, o risco, aumentou o câncer em ratos. Ou seja, ratos que foram expostos ao consumo, por exemplo, de sacarina, eles tiveram câncer, por exemplo, de bexiga. A outra coisa, por exemplo, o aspartame. O aspartame é um tipo de adoçante, não edulcorante, que por ele ter na sua composição metanol é uma substância que leva a aumentar o risco de câncer. Então, será que faz sentido usar, todos os dias aspartame por ele ter metanol e aí você ter um risco aumentado de câncer? Então, muitas vezes não vale a pena. E até tem um outro adoçante, que é o ciclamato. Na verdade, o ciclamato ele também é um adoçante que nem deve ser utilizado. Por exemplo, nos Estados Unidos é proibido o uso do ciclamato, só para vocês terem ideia. Agora, tem alguns adoçantes que eu quero falar para você em especial o quê? Sobre o apetite, o ganho de peso, por exemplo, o aumento do apetite, o beliscar. Veja só, tem alguns estudos, tem um estudo, na verdade, publicado em 2004 por israelenses. O que os caras fizeram? Eles viram que os adoçantes artificiais, aqueles que não têm caloria, eles viram que esses adoçantes, ou seja, foram todos adoçantes, eles observaram que os adoçantes levam uma disfunção, levam uma alteração da microbiota. O que seria isso? Seria desbiose intestinal, ou seja, um desarranjo que ocorre nas suas células do intestino, fazendo com que você tenha o quê? Maior propensão a absorver mais açúcar, mais gordura saturada, gordura trans, absorver mais colesterol, por exemplo, pelo intestino, ou seja, você leva um desarranjo a nível intestinal, fazendo com que você aumenta a intolerância à glicose, ou seja, aumentando o seu risco de se tornar diabético, por exemplo. Ou seja, só pelo fato de você consumir adoçantes artificiais não calóricos, ou seja, que não tem caloria. Dentro disso, tem alguns estudos mostrando com aspartame, agora sendo um pouquinho mais específico, mas qual adoçante? Quais são piores? Então tem estudo que foi feito com aspartame, por exemplo, onde eles viram que teve um aumento do apetite com o consumo do aspartame, assim como tem um outro estudo publicado no JAMA Network, agora em 2021, onde os pesquisadores observaram o quê? Que não o aspartame, mas eles testaram a sucralose. Testaram a sucralose com a sacarose, ou seja, o açúcar refinado convencional. Sabe o que eles observaram? Eles observaram, olha que interessante, que a sucralose aumentou o apetite. E aí, olha o que eles fizeram no indivíduo. Eles colocaram bebida só com sucralose, só com a sacarose, combinado, os dois juntos, e comparou só com água. Aí eles fizeram ressonância magnética para ver qual região do sistema nervoso central foi ativada. Eles avaliaram os hormônios intestinais
que estão relacionados ao aumento do apetite. Então, embora eles não tenham observado nenhuma alteração nos hormônios orexígenos, aqueles que estimulam o apetite, por exemplo, eles observaram que a sensação de fome e o aumento do número de beliscos ao longo do dia foi maior em quem utilizou, por exemplo, a sucralose. Por isso, então, que tem estudos mostrando, não só com aspartame, mas com a sucralose. Por que a sucralose está associada com o aumento do apetite, o aumento do belisco e até a piora do seu controle do seu açúcar, da sua glicemia no sangue? Esses seriam os principais mecanismos. Por quê? Porque a sucralose pode levar a algumas alterações de alguns neurônios no sistema nervoso central e aí fazer com que a pessoa sinta mais vontade de realizar mais beliscos ao longo do dia. Então você que está aí desse lado, você conhece alguém, por exemplo, que usa aspartame e principalmente sucralose? Se você conhece, você precisa levar essa informação a essa pessoa. Por quê? O consumo crônico, então, tanto do aspartame, mas principalmente a sucralose, está associada com esse aumento do apetite, principalmente porque faz você ter mais vontade, desejo de consumir, fazer vários beliscos ao longo do dia, por exemplo, no meio da manhã, no meio da tarde, abrir a geladeira várias vezes, ficar procurando, você comer uma balinha aqui, você comer um pedaço de pão, você comer um biscoito de polvilho, ou seja, alimentos extremamente calóricos ao longo do dia, porque embora você possa até comer menos, mas você tem muitos beliscos várias vezes ao dia. E esse, um dos culpados pode ser o adoçante, a sucralose, além também do aspartame, mas principalmente a sucralose, tá certo? Então compartilhe esse vídeo para ajudar as pessoas. A ideia é que vocês utilizem o menos possível adoçante, na verdade sou aconselhável a não utilizar, mas o que você deve fazer? Se você sente necessidade de usar adoçante, use stevia. Stevia é um pouquinho mais saudável que todos esses que eu falei para vocês. Agora eu tenho um desafio para vocês, para você que utiliza muito adoçante, muito açúcar. 5 dias você faz o que? Não coloca nem adoçante nem açúcar no café. Por 5 dias. Você vai ver que no 6º, 7º dia você vai perceber. Se você colocar o adoçante, você vai perceber que ele tá com gosto ruim. Por quê? Porque você vai acostumar o seu paladar, seu sistema nervoso central, seu cérebro, que, olha só, que é muito mais gostoso, por exemplo, consumir café sem açúcar. Faça esse teste e depois vocês comentam aqui nos comentários, tá certo? Então envie esse vídeo para ajudar o maior número de pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande abraço.